Olá, seja bem-vindo à apresentação do nosso caso clínico. Nosso grupo é composto por Beatriz Roig, Carolina Galvão, Helena Santiago, Jéssica Dias, Lorena Fundato e Monique Miliano. Paciente 74 anos masculino, acima do peso com IMC de 30, tabagista 50 anos maço, diabético, com diabetes mellitus tipo 2, com mau controle glicêmico, hipertenso diagnosticado há 10 anos, porém sem ter dado seguimento ao tratamento sugerido pelo médico da época. Chegou ao pronto-socorro do Hospital de Vila Velha, Espírito Santo, com diagnóstico de fratura de fêmur proximal após a realização do exame físico e exame de raio-x. Prontamente, o membro foi imobilizado e encaminhado o paciente ao centro cirúrgico, a fim de corrigir o quadro, e realizar a redução da fratura com a colocação de uma prótese no colo do fêmur. Durante a cirurgia, foram necessárias administrações de 4 transfusões sanguíneas. Após a cirurgia, o paciente manteve-se hemodinamicamente estável, recebeu cefalexina para a profilaxia antimicrobiana, recebendo também morfina para o controle da dor. Após um período de 12 horas, o paciente demonstrou um quadro de febre alta, rebaixamento do nível de consciência, mal-estar, calafrios e fadiga. Os médicos, por sua vez, propuseram que poderia tratar-se de uma infecção por Staphylococcus aureus, uma vez que nesse hospital, segundo dados epidemiológicos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, esse é um patógeno comum nesse ambiente. Perante essa hipótese diagnóstica, foi proposto um tratamento com vancomicina endovenoso, sendo esse antibiótico um medicamento utilizado para o tratamento de Staphylococcus aureus, em ambiente hospitalar. Antes do início do tratamento da vancomicina, foi realizada uma hemocultura de acesso venoso periférico central, que após 48 horas o resultado veio negativo para a cultura microbiana, sendo realizado também uma coloração de Gram, semeadura em agar-chocolate, sangue e McConk, realizando catalase negativa, coagulase negativa, DNase negativa e manitol negativo. Após mais de 12 horas, ocorreu uma piora do quadro do paciente, com sintomas tais como quadro de anemia hemolítica com aumento dos níveis de bilirrubina indireta e icterícia, correlacionando um quadro de icterícia pré-hepática. Foi solicitado um exame de reação de cadeia em polimerase, PCR, evidenciando o aparecimento do protozoário Babesia. Para a confirmação do resultado, realizou-se também o teste de esfregaço sanguíneo, dando positivo para o protozoário. A glicemia do paciente estava alterada dentro dos exames realizados, apresentando um valor de 412 mg decilitros e foi corrigida com a administração de insulina. Dessa forma, o médico responsável pelo paciente iniciou o tratamento com azitromicina mais atovacona para a estabilização do quadro da Babesia, sendo instaurado também a administração de losartan como um tratamento antihipertensivo de forma contínua, devido ao paciente apresentar um quadro de hipertensão arterial, sem controle anterior e insuficiência renal crônica. Esta medicação é um antihipertensivo cujo mecanismo de ação exerce proteção renal para pacientes renais crônicos. Após um período de 24 horas, ocorreu a estabilização do quadro do paciente e, após uma semana, teve alta hospitalar. Vamos entender agora sobre o caso como um todo. O laudo foi negativo para Staphylococcus aureus. Dentro deste achado, o médico solicitou a realização de um PCR para diagnóstico do caso. Após o teste, foi-se encontrado o protozoário Babesia e, como confirmação, realizou-se um esfregaço sanguíneo, dando positivo. Mas você sabe o que é babesiose? A babesiose é transmitida pelo protozoário Babesia. Um dos seus meios de transmissão é pela picada do carrapato. Os esporozoítos na saliva do carrapato são inoculados no hospedeiro, penetram as hemácias e viram trofozoítos. A reprodução sexuada gera merozoítos e, com isso, lise das hemácias. Um dos seus meios de transmissão também se dá pela transfusão sanguínea. Dentre os sinais, podemos dividir em a infecção assintomática, que pode persistir por meses a anos e permanecer subclínica, e assintomática, que normalmente começa 1 a 2 semanas após o período de incubação, com mal-estar, fadiga, calafrios, febre, cefaleia, mialgia e atralgia, que podem durar semanas. Hepatosplenomegalia com icterícia, anemia hemolítica leve a moderadamente grave, neutropenia leve e trombocitopenia podem ocorrer. A babesiose pode ser fatal, especialmente nos idosos, nos pacientes asplênicos e pacientes HIV positivo. Nesses pacientes, a babesiose pode se assemelhar à malária falcípara, com febre alta, anemia hemolítica, hemoglobinúria, icterícia e insuficiência renal. Seu diagnóstico, como descrito no caso, para a confirmação da Babesia, se dá por PCR e esfregaço sanguíneo. Com base no caso, podemos concluir e ter a hipótese que a causa para a Babesia no paciente foi devido à transfusão sanguínea realizada, que infelizmente a pessoa doadora era assintomática. Desta forma, ocorreu a contaminação. E devido também à sintomatologia adquirida após as transfusões, características da babesiose, como febre alta, mal-estar, calafrios e fadiga. O quadro de anemia hemolítica adquirida pelo paciente é devido ao protozoário Babesia penetrar dentro dos eritrócitos e, dessa forma, ocasionar lise celular.
Entende-se por anemia hemolítica sendo uma anemia regenerativa, uma doença heterogênea causada pela destruição de eritrócitos por autoanticorpos com ou sem a ação do complemento. No caso do paciente, apresenta uma hemólise extravascular, pela invasão direta e destruição dos eritrócitos pela babésia, sendo que esta ocorre no sistema mononuclear fagocitado do baço, e a hemácia é retirada da circulação com menos de 120 dias, por conta da alteração na morfologia enzimática. Com base na anemia hemolítica normocítica e normocrômica, os exames se dariam da seguinte maneira: diminuição do número de glóbulos vermelhos, hemoglobina e hematócrito, reticulocitose sendo o marcador primordial da hemólise e diminuição da aptoglobina, diminuição da quantidade de hemoglobina livre por essa estar conjugada à hemoglobina, aumento do LDH, deshidrogenase lática, pelo fato de LDH ser encontrado em diversas células no meio intraplasmático. Notamos aumento de nível quando existe lesão celular, de forma que essa enzima é liberada na corrente sanguínea. Nos exames apresentados, é possível observar um aumento compreensível da bilirrubina indireta, devido à anemia adquirida pelo paciente por conta da babésia, e um aumento também de ureia, devido à menor filtração de sangue nos rins, com base ao acidente ocorrido pelo paciente. Com isso, a filtração é dificultada e uma das consequências é o aumento da ureia na corrente sanguínea, como também o aumento da creatinina, pela filtração dos rins de maneira inadequada pelo fato da insuficiência renal. Observa-se um aumento da glicose devido ao paciente possuir diabetes, com mau controle glicêmico, e também observada um TG aumentado. Dentre os exames de urina, foi detectada a presença de urobilinogênio, por ser uma das características principais da presença de anemia hemolítica. A presença de cilindros e hialinos indica a presença de lesão tubular renal. Para diagnóstico e confirmação do protozoário apresentado pelo paciente, utilizou-se a técnica PCR, que consiste na replicação de sequências específicas de DNA utilizando equipamentos termocicladores. Através da variação cíclica de temperaturas realizada pelo termociclador, ocorre a denaturação das fitas complementares de DNA a uma temperatura de 95 graus. Em seguida, o anelamento de primers com uma temperatura de 45 a 65 graus e a replicação do fragmento pela enzima TAC polimerase, numa temperatura de 72 graus. Após realizar um determinado número de ciclos, obtém-se cópias das sequências gênicas de interesse. O gene amplificado na babesiose é o gene 18S-rRNA, sendo que por meio desse gene é possível rastrear e identificar infecções utilizando dessa forma PCR. Essas sequências contêm regiões hipervariáveis, acompanhadas por regiões altamente conservadas, permitindo a amplificação de uma ampla gama de Babesia spp. Nesse slide, há a representação de diferentes eletroforeses animais, sendo que a eletroforese em gel é uma técnica utilizada para separar fragmentos de DNA de acordo com seu tamanho. Quando o gel é pigmentado com um corante que se liga ao DNA, os seus fragmentos de DNA podem ser vistos como bandas, cada uma representando um grupo de fragmentos de DNA de mesmo tamanho. Mas será que o diagnóstico é apenas por PCR? Para a confirmação do resultado da babesiose, além do PCR, utilizou-se a técnica de esfregaço sanguíneo. Uma distensão sanguínea pode fornecer informações importantes sobre o paciente, auxiliando o médico no diagnóstico de doenças relacionadas ao sangue, por exemplo, as anemias e outras condições médicas, tais como infecções e, eventualmente, parasitas. Como diagnóstico, utiliza-se também a técnica de Western blotting, que permite a concentração mínima de anticorpos, onde os antígenos dos parasitas são separados por eletroforese em gel. Caso o paciente tivesse apresentado Staphylococcus aureus como confirmação, como foi suposto a preposição do médico, os resultados seriam: gram-positivo, visualizaríamos cocos gram-positivos agrupados em cachos de uva. Catalase positivo, acontece colocando peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em contato com a bactéria. Se produzir bolhas, é sinal de que a catalase está presente na reação. Coagulase positivo, utiliza-se plasma de coelho, observa se a bactéria consegue ou não coagular esse plasma. DNase positivo, analisa se a bactéria consegue ou não degradar o DNA quando está em contato. Manitol positivo, amarelo. O manitol fica amarelo pois acontece a sua fermentação, acidificando o meio e deixando o identificador de pH amarelo. Como o sistema imune se mantém nesse caso? O sistema imunológico do hospedeiro desempenha um papel na fisiopatologia da babesiose. Foi descrito que a interleucina 2 e a interferon gama como predominantes na resposta imune precoce contra a Babesia microti, enquanto a expressão de citocinas anti-inflamatórias e L4 e L10 tem aumento na fase tardia, sendo também que os próprios merozoítos também podem induzir a resposta imune e causar a liberação de citocinas inflamatórias e óxido nítrico. Muitos mecanismos foram propostos para explicar a síndrome WAHA, pós-babesiose. Um deles envolve a reação de hipersensibilidade tipo 2, na qual anticorpos de reação cruzada contra antígenos de B microti são posteriormente licenciados contra antígenos humanos semelhantes, levando à anemia autoimune. A babésia pode escapar do sistema imunológico humano por variações antigênicas. O VESA1 pode facilitar a citoadesão de glóbulos vermelhos infectados ao endotélio vascular, levando à diminuição da eficácia da remoção das células infectadas pelo baço, causando a obstrução microvascular e mais hipóxia tecidual.
Para humanos, ainda não existe vacina para a babesiose, mas existe para bovinos, desenvolvidas pela Embrapa Gado de Corte e produzida pelo laboratório Hemopar no Rio Grande do Sul, estando disponível no mercado com o nome comercial de Embravac Hemopar, apresentada em 3 tubos criogênicos, sendo que cada tubo contém separadamente as cepas. E o que devo usar para tratar meu paciente? Um dos fármacos que será utilizado no paciente é a losartana. Esse fármaco é um antihipertensivo da classe BRA, bloqueador de angiotensina 2, devido ao paciente apresentar hipertensão não controlada, dessa forma ajudando também na função renal, devido também à apresentação de uma insuficiência renal crônica. Os efeitos benéficos na função renal resultam da diminuição da pressão intraglomerular devido à vasodilatação da artérula eferente. Bloqueadores do receptor de angiotensina 2 atuam bloqueando os receptores AT1 de angiotensina 2, diminuindo a sua ativação pela angiotensina. Seus efeitos farmacológicos são similares aos IECAs, pois diminuem a pressão arterial, reduzindo a resistência vascular periférica sem aumentar reflexamente o débito cardíaco, a frequência cardíaca ou a contratilidade cardíaca ao antagonizar os efeitos da angiotensina 2. Esses agentes não peptídicos relaxam o músculo liso, provocam vasodilatação, aumentam a excreção renal do sal e reduzem o volume plasmático e diminuem a hipertrofia celular. Losartana. Cerca de 14% de uma dose oral são convertidas no metabólito ácido 5-carboxílico. Este XP3174 é o seu metabólito ativo, que é mais potente do que a losartana como antagonista dos receptores AT1. Os níveis plasmáticos máximos são alcançados dentro de 1 a 3 horas após a administração oral. As meias-vidas plasmáticas são de 2 horas e meia para o losartan e de 6 a 9 horas para a XP3174. A depuração plasmática da losartana e do XP3174 é afetada pela presença da insuficiência hepática, mas não pela renal. Tanto o losartan quanto o metabólito ativo ligam-se fortemente às proteínas plasmáticas, cerca de 99% e 99,7% respectivamente. O Cmax é de aproximadamente 300 microgramas por litro e o EC50, em termos de redução da pressão arterial, é de 32 microgramas por litro. Um terço da excreção é pela via urinária e o restante pela excreção biliar. Os efeitos adversos mais comuns são tosse seca, erupções cutâneas, febre, alteração do paladar, hipotensão e hipercalemia. A tosse seca ocorre aproximadamente em 10% dos pacientes. Um dos fármacos utilizados e presentes também na descrição clínica do paciente é a insulina, devido a este apresentar diabetes mellitus tipo 2 com mau controle glicêmico. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas que atuam no metabolismo da glicose. Doenças como a diabetes requer o uso da insulina exógena para diminuir os níveis de glicose sanguínea. Os receptores estão espalhados por todo o corpo, com quantidades maiores no fígado, músculo e tecido adiposo. São heterodímeros e anfifílicos, pois atravessam a membrana e possuem um componente extramembrana. Nos receptores encontram-se duas subunidades, alfa e beta. A beta atravessa a membrana e possui um componente polar intra- e extracelular e um componente apolar, que passa pela membrana. Já a subunidade alfa é totalmente polar, voltada completamente para o extracelular. A insulina usada no nosso caso é intermediária, por via injetável subcutânea, feita por seringas e agulhas de insulina descartáveis, injetor tipo caneta ou dispositivos de injeção contínua. O controle da taxa basal de insulina controla as pequenas variações glicêmicas que ocorrem durante o dia. Em geral, é associada à insulina de ação rápida, tendo uma meia-vida de 12 horas. Em média, use de 2 a 4 vezes ao dia, início a primeira e segunda hora, com pico de 6 a 8 horas, duração de 4 a 12 horas, e temos como exemplo a insulina NPH. Para o tratamento da babesiose, teve que ser medicado a atovacona e azitromicina. A dose de atovacona para adultos é de 750 mg por via oral a cada 12 horas, e da azitromicina vai de 500 a 1000 mg por via oral no primeiro dia, a seguir de uma dose única diária de 250 a 1000 mg. Dentre as recomendações médicas com o uso de medicamentos recomendados e prescritos dentro de horários estabelecidos, o paciente sobreviveu com a orientação de tomar um comprimido de losartan 50 mg por dia todos os dias e a aplicação de insulina NPH ao acordar e antes de dormir. Como um resumo do caso, podemos concluir que, devido à fratura adquirida, o paciente precisou de transfusão sanguínea e, devido a essa transfusão, sendo de um doador assintomático, adquiriu a babesiose. Obteve-se a suspeita de Staphylococcus aureus devido à sintomatologia, porém, após os testes microbiológicos, como GRAM e semeadura, o resultado foi negativo. Para a confirmação da babese, utilizou-se PCR, esfregaço sanguíneo e Western blotting. Após uma piora do quadro do paciente, foram realizados diversos exames, sendo detectados presença de anemia hemolítica, com a diminuição do número de glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito e aumento de reticulócitos.
E no exame de urina teve-se a presença de urobilinogênio e o aumento de bilirrubina indireta, sendo também uma das características de anemia hemolítica. Sendo observado também o aumento de TG e glicose pela diabetes com mau controle glicêmico do paciente. Pelo paciente apresentar hipertensão arterial sem controle anterior e insuficiência renal crônica, foi descrito o fármaco losartana. E para o controle da diabetes descompensada, a aplicação da insulina NPH, como também foi descrita a utilização de atovacona e azitromicina para o tratamento da babésia. O paciente obteve alta, sendo orientado a seguir com as medicações em horários pré-estabelecidos, como também o balanço de uma dieta equilibrada. E essas foram nossas referências. Muito obrigada por assistirem.